Muito boa noite a todos, que a graça e a paz do Senhor esteja presente nas vossas vidas. Nós estamos aí transmitindo da Rádio Sol 89.9 FM, aí através também do Face. Logo em seguida estaremos no ar, trazendo a mensagem do Evangelho, a mensagem da Palavra de Deus, e também a vocês que aí estão do outro lado. Logo em seguida estaremos transmitindo a Palavra de Deus. Aquele hino maravilhoso. Deus faça com nossa família nos ouvindo. Ótimo. Obrigado aí, gente. Obrigado aí. Deus faz muita coisa boa nas nossas vidas. E a gente não reconhece muitas vezes. Muitas vezes. Diretamente aqui, ó, aos estúdios da Rádio Sol FM, aqui no Paraguai. A paz do Senhor, obrigado, nosso amigo Nego Foster, ele que mandou esse hino maravilhoso na voz de Henrique Valinho. Ele tem uma voz sensacional.
É um garoto que preza os louvores e traz na sua essência uma vitória sensacional, de luta, de história. Obrigado, Nego Força, nos ouvindo. Obrigado ao nosso compadre Darwin, também ouvindo. Ao nosso amigo Portelinha, na sua residência, ouvindo a gente. Obrigado, viu, Portelinha. Grandes louvores. Temos essa essência da bênção de Deus nesse momento maravilhoso, nesse domingão, dia 6 de setembro. Mais um ano está se passando. As pessoas estão lembrando só de reclamar. Pandemia, falta de alimento, emprego, falta de dinheiro. Poucos lembram de ter essa essência de obrigado, Deus, pela minha saúde. Obrigado, Deus, pela minha casa. Sobretudo, obrigado, Deus, pelo dom de respirar, por estar vivo. Por você não ter pegado o Covid-19. Por você ainda não ter perdido a sua família. Gente, lembrem uma passagem bíblica que um dos discípulos do Senhor Jesus, um dos seguidores, um fiel acreditador na presença de Deus, o Lázaro, meu irmão, o cara perdeu a fazenda, os filhos, a esposa chegou a virar para o Lázaro: Lázaro, renega esse teu Deus e morre. E Lázaro, Deus me deu, Deus tirou. Louvado é o nome do Senhor. Tudo que a gente pega nessa vida, adquire nessa vida, a gente tem que adquirir somente para a nossa sobrevivência. Nada demais, porque nada que a gente adquire vamos levar para o céu, não. Muito pelo contrário. Vamos levar para o céu o nosso legado, as nossas atitudes, a solidariedade, o afeto, o amor. O amor ao próximo como a ti mesmo. Sabe, tem uma passagem na Bíblia, em Provérbios, se eu não me engano, não vou pedir que eu seja pastor, que diz assim: se você diz que ama seu irmão, que ama a Deus e odeia o seu irmão, é um mentiroso. Como que você vê o seu irmão, você odeia por motivo frutos da vida, e a Deus que você nunca viu, você ama? É um mentiroso desvairado. A Bíblia é bem justa nessa parte. Não pode amar seu irmão se você odeia. Então você não pode amar a Deus se você não odeia o seu irmão que você vê em pessoa, em matéria. E Deus você adora pelo Espírito, pelos grandes feitos na sua vida, pelo dom da vida, pela liberdade, pelo trabalho, pela saúde, pela família e por tantas coisas que Ele dá a mim, a você, a cada ouvinte. Você que é crente, você que não é crente, você que é católico, que não é católico, não importa. Se você está ouvindo o rádio agora, é porque Deus tem algo para te dizer nessa noite maravilhosa. Já são 7h06. Vamos encerrar às 8 horas, apenas louvores. E quando o pastor estiver preparado ali, vou lá ter um papo com ele. Então está chegando aqui no estúdio da Rádio Sol, é com muita alegria, com muita satisfação recebê-lo mais uma noite. E fico alerta. Nego, vou te pedir uma coisa, não estou mais o número do padre, deixei por alto, mandei uns áudios aí. Fico alerta aos demais sacerdotes, aos mais membros evangélicos, representantes de religiosidades, que têm uma missão com os seus membros, que tem que levar uma palavra nesse momento de pandemia, que às vezes tem a habilidade com as redes sociais, o Facebook, o Twitter, o Instagram. Tem a Rádio Sol. Nós temos um grande louvor a todos os domingos, trazendo a esse povo todinho aquela mensagem. Deus às vezes entrega a mensagem a um pastor, a um padre, e ele se preza: não vou na rádio não. Se eu estiver na igreja eu vou. Ele não dá, ele não faz aquilo que Deus manda e depois paga caro. Porque o que Deus manda a gente tem que obedecer na risca, sem uma vírgula à direita nem à esquerda, retinho. Se Deus lhe dá essa autonomia, meu irmão evangélico, meu irmão sacerdote, para você vir pregar, falar da palavra de Deus, e você não vem porque tem vergonha, você está dando oportunidade para o inimigo agir na sua vida. E você está perdendo a noção de Deus. Escuta o que eu estou falando. Então, bem, a paz do Senhor. Pastor, boa noite. Boa noite, Dimas. Graça e paz. Glória. Boa noite também a todos os nossos irmãos, nossos amigos que estão nos acompanhando por intermédio da live. Lembrando que estamos ao vivo aqui na Rádio Sol 89.9 FM
desde Santa Rosa del Mondaí, no Paraguai, e também transmitindo ao vivo para todos os internautas por intermédio da live no Facebook. Muito obrigado, Dimas, pela oportunidade uma vez mais dada a nós, e é uma alegria sempre poder participar do programa, sabendo que o programa Grandes Louvores tem uma audiência muito grande aí em Santa Rosa e região. Então é um privilégio termos esta oportunidade de compartilhar com a sua querida audiência a palavra de Deus. Muito obrigado também ao Dr. Itamar Koenig, que sempre tem aberto aí o espaço para nós. Então deixo aí registrado a minha palavra de saudação a todos. Amém. Pastor, já vamos iniciar o programa com uma pequena participação do ouvinte. O nome dela é Dona Cleide, mãe do Fernando e do Carlos. Ela falou para mim há pouco instante, foi na casa dela agora, que ela foi sempre fazer janta para a gente. E ela sentiu a falta do Senhor em um dos programas, mas tem que dar oportunidade também aos demais, membros religiosos. Mas alguns, por X ou Y, não vou julgar, nem todos podem vir. Mas o Senhor, nenhuma das vezes que eu te pedi, você nunca me disse não. Hoje mesmo, você está com uma grande data importante para a sua vida, junto com sua senhora, na sua vida conjugal. E ela, como uma boa esposa do Senhor, que Deus te abençoou, ela compreendeu o seu pedido, e o Senhor pode vir até aqui atender esse pedido maravilhoso, está na Rádio Sol. Que Deus dê muitos anos de vida a vocês dois, sejam sempre assim, preciso com outra comissão, e com certeza ela é uma senhora de Deus, que Deus colocou na sua vida, pode te liberar até aqui. O que eu queria falar para a Dona Cleide é o seguinte, é que ela sempre mais a presença de Deus na vida dela, quando o Senhor traz aquela homilia, como diz no catolicismo, o Senhor pode uma reflexão bíblica, no meu ponto de vista. E a partir desse momento, essa reflexão, primeiramente na palavra do Senhor Deus, que usa a sua voz, sua boca, seus lábios, para trazer a Cleide e toda a audiência que gosta de ouvir a palavra do Senhor. Fica à vontade, pastor. Amém, Dimas. Muito obrigado aí a tua querida audiência por receber no coração a mensagem da palavra de Deus. Eu quero, antes de ministrar, mandar um abraço especial para minha esposa, a Ângela. Nesta data nós estamos comemorando 23 anos de feliz união. Então somos gratos a Deus, porque a convivência a dois, de fato, não é fácil, mas temos superado todos os desafios e podemos dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. A mensagem da palavra de Deus está no livro dos Salmos, e desta feita eu quero fazer menção do Salmo de número 23. O Salmo de número 23, ele é muito conhecido. Eu creio que o amigo ouvinte, também o internauta, quem sabe até tenha uma representação dos Salmos 23 em um quadro. Alguns até carregam em um cartão, junto com a carteira, com os documentos, os Salmos 23. Outros usam a Bíblia aberta no Salmo de número 23. Por isso é que eu quero fazer menção nesta noite, nesta ocasião, deste Salmo. E diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum,
porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa para mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Que palavra extraordinária! Que mensagem de Deus para a minha vida e também para a sua vida nesta noite. O Senhor é o meu pastor. O nosso Deus é o nosso pastor. É Ele que tem cuidado de nós. Porém, quando olhamos para este salmo, se faz necessário entendermos em que razão e em que circunstância este salmo foi escrito. Você sabe disso? Você sabe que o Salmo 23 é um dos salmos mais queridos da Bíblia. Quem já não memorizou este salmo? Hein? Independente da sua denominação, do seu segmento religioso, se você crê que a Bíblia é a palavra de Deus, creio que você já memorizou os Salmos 23. Porém, deixe-me dizer algumas verdades sobre esse salmo. Ele foi escrito aproximadamente cerca de 1000 anos antes de Cristo. O autor deste salmo é o rei Davi, é o poeta Davi, que também era rei de Israel. Agora escutem-me só. Nós fazemos menção do Salmo 23 com muita alegria, com entusiasmo no nosso coração. Porém, Davi não. Davi, ele escreve esta poesia, este salmo, em um momento muito difícil da sua vida. Em um momento em que a ansiedade estava tomando conta do seu interior. Sabe por quê? O rei Davi tinha um filho que se chamava Absalão. E Absalão, nesse contexto aqui, ele fomentava uma rebelião para tirar o reinado do seu próprio pai. Olha que situação se encontrava o rei Davi. Então Davi, ele teve que fugir de Jerusalém e ficar um tempo escondido por causa de Absalão. E neste momento é que ele escreve o Salmo de número 23. E aí ele começa: o Senhor é o meu pastor. O Salmo 23, ou através desse salmo, Davi nos apresenta a autenticidade de Deus. O quanto Deus é autêntico, o quanto Deus é verdadeiro. É aí nesse Salmo 23 que nós descobrimos o quão Deus é amoroso, o quanto Deus ama. Quanto mais nós o conhecemos, mais confiamos nele. O Salmo 23, ele foi escrito em um momento em que o Davi, em que o poeta, em que o rei de Israel estava passando por uma espécie de ansiedade, aonde ele estava angustiado,
aonde ele estava passando por um momento difícil. Por isso é que muitas pessoas, quando estão passando por problemas, quando estão passando por dificuldades, correm para ler o Salmo do rei Davi, o Salmo 23. Permita-me dizer que o rei Davi estava passando por uma ansiedade terrível. Permita-me dizer que a ansiedade é um mal terrível. Você sabia que quase todas as pessoas sofrem de ansiedade? Sabia disso? Às vezes é um problema nas finanças, outras vezes é um problema no trabalho, outras vezes é um problema nos relacionamentos pessoais, outras vezes é um problema que surge no matrimônio, no casamento. Outras vezes a ansiedade ela é gerada porque o relacionamento com os filhos não está muito bem. Outras vezes a ansiedade ela é gerada por um problema de saúde física. Uma pesquisa revelou que a ansiedade da maioria das pessoas é fundamentada em... Preste atenção nisso. Preste atenção naquilo que eu vou te dizer. A maioria das pessoas que sofrem da ansiedade, este mal está baseado, está fundamentado em fatos que jamais acontecerão. Olha para você ver. Está baseada em acontecimentos passados que não podem mais ser mudados. Está baseado e fundamentado em críticas injustas, em críticas inverídicas de outras pessoas. Esta pesquisa, ela também revelou que a ansiedade está fundamentada, uma grande parte dela, na preocupação pelo bem-estar e pela saúde. Pensando em saúde, quem é que não está preocupado? Quem é que, quem sabe, não está vivendo um tempo de ansiedade porque estamos frente a uma grande pandemia mundial? Outras estão passando pela ansiedade por problemas que devem ter enfrentados no passado ou que talvez estão enfrentando no momento. A ansiedade é problemática por 3 razões. 3 razões eu quero destacar para você nesta noite, nesta oportunidade. Por que que a ansiedade é um mal terrível? Primeira, anote aí. A ansiedade, ela é improdutiva. Por que que a ansiedade ela é improdutiva? Porque não produz nenhum tipo de benefício. Ela não é benéfica. Não resolve problema algum. Olha que interessante. A ansiedade ela é improdutiva porque não produz benefício, não resolve problema algum. Correr e sair de um lugar para o outro. É como acelerar o motor do carro com o câmbio em ponto morto. É como acelerar o motor com o carro desengatado, não anda. Você faz bastante barulho, mas não vai a lugar nenhum. Assim é a ansiedade, improdutiva.
A ansiedade não altera o nosso passado. Preste atenção nisto que eu vou te dizer agora. Anote isto. A ansiedade não altera o nosso passado. Não controla o nosso futuro. Serve apenas para tornar o nosso presente miserável. Por isso que a ansiedade é um mal. A ansiedade, ela é problemática porque ela é irracional. Ao invés de ela resolver o problema da pessoa, ela amplia ainda mais o problema da pessoa, o problema da família, o problema da empresa, o problema do segmento religioso, o problema da igreja. Ela amplia ainda mais, tornando pequenas causas. A ansiedade torna pequenas causas em montanhas intransponíveis. A ansiedade toma os pequenos problemas, as pequenas causas e as transforma em montanhas que são difíceis de atravessar do outro lado. A ansiedade torna pequenos problemas em criaturas gigantescas. Por quê? Porque ela é irracional. Porque ela é improdutiva. Ela só traz coisas ruins e junto com ela traz uma leva muito grande de situações maléficas. E digo mais ainda, o diabo, o adversário, aproveita da situação da ansiedade para lançar sua semente maligna. E através disto tem destruído muitas pessoas. Muitas famílias estão sendo destruídas por causa da ansiedade. A ansiedade, ela é problemática porque ela é prejudicial. Olha que interessante isto para o nosso cuidado. A ansiedade, ela é problemática porque ela é improdutiva. Ao ouvinte do rádio que está me acompanhando, que está me ouvindo, aqueles que estão me assistindo pelo Facebook, pela live, que estão conectando-se agora, eu estou falando sobre a ansiedade. Eu estou dizendo com base na escritura do poeta Davi, do rei Davi, o rei de Israel, que é, ao meu ponto de vista, o autor do Salmo 23, que a ansiedade é problemática porque ela é improdutiva. A ansiedade é problemática porque ela é irracional. E a ansiedade, ela é problemática porque ela é prejudicial. O organismo humano não foi feito para suportar a ansiedade. Por isso é que Jesus, ele disse: não estejais ansiosos, porque o Criador sabia muito bem que nós não temos uma estrutura preparada para suportar a ansiedade. É contrário à nossa natureza. Quando você fica ansioso, você contrai doenças. Você contrai úlceras. Você começa a sentir dores. Você passa a sofrer com a insônia.
não consegue descansar. Não fomos criados para cultivar a ansiedade. Plantas e animais não ficam ansiosos. A única criação de Deus que sofre com a ansiedade somos nós, as pessoas. Mas não fomos criados para ficar ansiosos. A ansiedade se torna, ou a ansiedade nos torna pessoas infelizes. A ansiedade nos torna pessoas doentias. Na raiz da palavra ansiedade está a ideia, preste atenção nisso que eu vou te dizer agora. Tome nota disto. Na raiz da palavra ansiedade está a ideia de estrangular. Está a ideia de sufocar. Quem sofreu ou quem está sofrendo do mal da ansiedade sabe que muitas vezes se sente sufocado, como se alguém estivesse te estrangulando. Parece que lhe falta o ar para respirar. É isto que a ansiedade faz. Ela estrangula, ela sufoca a nossa vida. E isto não é natural. Uma pesquisadora, uma pessoa muito sábia, chamada de Elizabeth, certa vez contou uma ilustração, uma história, e eu quero contar isso também para vocês. E ela faz a seguinte comparação. Certa vez, um urubu, ou quem sabe você conhece como um corvo, sobrevoava as alturas, próximo às nuvens. E lá ele se encontrou com uma andorinha, que também sobrevoava de forma passiva, tranquila, desfrutando do ar proporcionado pelo Criador. O que acontece é que o urubu ele faz uma pergunta para a andorinha, faz uma colocação dizendo: eu daria tudo para saber por que os homens vivem tão ansiosos, sempre correndo de um lado para o outro, disse o urubu. E a andorinha rapidamente deu uma resposta dizendo: sei não, eu não sei. De repente a andorinha para um pouco, batendo as suas asas sobre os ares, sobre o ar, e disse: já sei por que o ser humano ele vive tão ansioso. Deve ser que... E ela respira fundo e diz: coitados, eles não têm um Pai celestial que cuida deles como Deus cuida de nós. A andorinha disse ao urubu: eles não têm um Pai celestial que cuida deles como Deus cuida de nós. Muitas vezes a ansiedade, ela consome o nosso ser porque nos falta confiança no nosso Deus. Porque nos falta confiar. Jesus ele disse: não estejam preocupados com o que vocês vão fazer no dia do amanhã. Não esteja preocupado com as vossas vestes. Olhem para os lírios do campo.
nascem pela manhã e à tarde morrem, e nem Salomão, em todo o seu resplendor, conseguiu se vestir como um lírio do campo. Querem mais? Jesus disse: olhe para os pássaros. Não plantam, não semeiam, não têm grandes celeiros, porém o vosso Pai Celestial não deixa nenhum deles perecer. Quanto mais a vós, homens de pequena fé. Sabe o que Jesus estava dizendo aqui? Está faltando confiança, está faltando fé. Ninguém é ansioso por natureza, é algo que se aprende. Se a ansiedade é algo que vai adquirindo, vai aprendendo no decorrer do tempo, a boa notícia então é que, se a ansiedade é algo que se aprende, então ela pode ser desaprendida. Se ela pode ser adquirida por meio de problemas, por meio de adversidades, ela também pode ser excluída da nossa vida. Glória a Deus por isto! Glória a Deus porque a Bíblia, glória a Deus porque o próprio Deus apresenta para nós um antídoto contra a ansiedade. Deus é tremendo. Deus é bom, Deus é maravilhoso, e Ele não permite, com base no cumprimento das suas promessas, que o ser humano, que a sua criatura, que a sua obra-prima venha sofrer com o mal da ansiedade. Ele preparou um antídoto, um medicamento que vai fazer com que a ansiedade venha desaparecer. E o salmista Davi, ele fala para nós desse antídoto extraordinário. Está no verso 1 do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu preciso aprender que Deus cuida de mim de fato. Davi estava sendo perseguido por Absalão e pela sua comitiva. Em um momento em que uma aparente ansiedade estava para consumir a sua vida, ele disse: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A primeira imagem do Salmo, a primeira mensagem do Salmo 23, se faz alusão à figura do pastor. Você sabe qual é o trabalho do pastor de um rebanho de ovelhas? Sabe? Não? Eu vou te dizer agora. O pastor supre as necessidades do rebanho. O pastor provê a alimentação para o rebanho. O pastor é responsável pelo aprisco, pela segurança do rebanho, das ovelhas. O pastor de ovelhas é aquele que protege as suas ovelhas. É aquele que defende contra os inimigos, contra os perigos. O pastor é aquele que guia a ovelha. O pastor é aquele que mostra o caminho quando a ovelha está confusa, sem saber para onde ir. E o salmista Davi faz menção do Deus de Israel, do Senhor dos exércitos, como pastor.
como aquele que supre as necessidades. Quando essas funções pastorais, elas são atribuídas ao Deus Todo-Poderoso, todas elas atingem perfeição absoluta. Glória a Deus por isto. O Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar. Quem é o pastor do Salmo 23? O próprio Senhor. O Senhor Yahvé, que significa eu sou. Quando eu olho para a expressão bíblica, quando Deus disse a Moisés, eu sou. Moisés questiona e diz a Deus, diga-me qual é o seu nome. E Deus disse, eu sou. Eu sou o Senhor. Eu sou o Deus eterno. Eu sou o que tenho compaixão. Eu sou o que tenho misericórdia. Eu sou o que não fico irado com facilidade. Eu sou aquele que preza pela fidelidade. Eu sou aquele que é o dono do amor. Eu sou aquele que ama. Eu sou aquele que cumpro com a minha promessa para milhares de geração e perdoo o pecado do meu povo. Eu sou o Senhor. Eu sou Yahvé. Glória a Deus por esta palavra. Ele, o nosso Senhor, é o antídoto contra o mal da ansiedade. Davi afirma que ele não sente falta de nada. Davi disse, não me falta nada, mas também com o pastor que tinha. Mas também sendo pastoreado por este pastor, o Deus que supre todas as necessidades, podemos dizer, nada vai nos faltar. Qual é a abrangência da palavra todas? São todas as necessidades espirituais. São todas as necessidades emocionais. O Senhor, como nosso pastor, é aquele que supre todas as nossas necessidades materiais, as nossas necessidades físicas. É aquele que restabelece os nossos relacionamentos quebrados. Sim, todas as necessidades. Deus é poderoso para suprir todas as tuas necessidades e as minhas também. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero finalizar a minha participação no programa Grandes Louvores e também a live nesta ocasião. Porém, quero deixar para você, antes de finalizar, uma palavra de oração. Porém, quero fazer menção de uma palavra do apóstolo Paulo que disse: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Você pode dizer um amém por esta palavra? Vou ler de novo. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Amém por esta palavra. O nosso Deus é aquele que supre todas as necessidades. Antes de voltar a palavra
para o apresentador, para o locutor, o Dimas Filho, eu quero orar com você. Em seguida, aqui pela rádio, daremos continuidade na programação, mas a live, após a oração, nós vamos encerrar. Ore comigo agora. Querido e amado Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu estou agora orando a ti, ó Deus, pela vida dos ouvintes desta emissora. Também estou orando pela vida de todos os internautas que estão me assistindo agora. Abençoe a cada um, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Deus te abençoe. Em continuação, em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor. Louvores. Trazendo aqui o pastor Dercy. E aqui é, pastor, muito linda a pregação. Muito obrigado a você que assistiu a live. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Nós continuamos aqui na Rádio Sol, mas finalizamos nossa live. Um abraço a todos.